primeiro agradecer o convite e, claro, eu vou mostrar rapidamente algumas experiências que a gente está fazendo na área de tecnologia social e colaboração. Coisas que eu vou estar mostrando aqui tem muito a ver com a primeira mesa, né? Várias até no debate, em que a gente trabalha tanto com a ideia de sustentabilidade, a gente trabalha, eu tenho dois grupos que a gente trabalha com projetos relacionados com a cultura e a arte para promover um desenvolvimento sustentável, uma preocupação ecológica, e também um outro projeto onde a gente desenvolve, tem um laboratório que desenvolve desde dispositivos a coisas bem simples de inclusão digital. Então aqui só um pouquinho sobre, né, conceito de tecnologia social, que é uma ideia de a gente estar pensando usar a tecnologia como forma de inovação social e de trazer algum tipo de empoderamento para o cidadão para trabalhar com a tecnologia, criando redes, criando esse tipo de intercâmbio, criando ação colaborativa. Como se falou também antes, né, na mesa, a partir de uma educação, já é diferente, a gente pensa em desenvolvimento de uma forma diferente hoje em dia, né? Além de, como ele falou, o quarto pilar de ser a cultura, também, né, a forma de pensar em rede, e impossível pensar fora da tecnologia, né? Ela é parte da nossa vida hoje em dia. Então, aqui o que seria, né, essa tecnologia social? Qualquer tecnologia que de alguma forma, pode ser infraestrutura, pode ser hardware, pode ser software, pode ser serviços web, que ela de alguma forma nos traz esse empoderamento para o cidadão e também ajuda no desenvolvimento autônomo. Então, aqui são algumas experiências que a gente fez com tecnologia para, de alguma forma, dar esse empoderamento para uma comunidade, ou para algum lugar, ou para um grupo determinado. Então, eu vou passar algumas coisas rápidas. Eu peguei alguns projetos que são conhecidos nacional e internacionalmente e coloquei algumas adaptações que a gente está fazendo também de inspiração. Um deles, que acho que talvez muitos aqui conheçam, é o projeto do Meta Reciclagem, né? Tem 600 lugares pelo Brasil, tipo 600 pontos de meta-reciclagem, onde se recicla computadores, é uma rede, também estava ligado também aos pontos de cultura e tal, e é uma rede de pessoas que recolhem computadores, reciclam, colocam um software livre neles e também fazem oficinas, apoio, ou redistribuem para escolas, ou criam alguns pontos, né, alguns labs. Então, um exemplo, né, esse aí é de Arraial da Ajuda, que é um dos pontos de meta-reciclagem que eu já participei, que a gente participa, porque eu moro em Salvador, então a gente já fez lá no próprio, junto com o pessoal do meta-reciclagem de Ubaiux, né, de Arraial, a gente já fez oficinas dentro do ponto de cultura de uma comunidade indígena das Pataxós que tinha lá. Eles tinham equipamentos e não sabiam utilizar, então a gente fez trabalho com eles. Então a ideia aqui da tecnologia social, para nós, é também estar trabalhando com a ideia de uma tecnologia barata, de que você faça você mesmo, de alguma forma, que você pode fazer coisas bem interessantes sem precisar de uma verba incrível. Hardware livre, software livre, gambiarra eletrônica, circuit bending, que a gente quer pegar brinquedos velhos que estão jogados, reprogramar o circuito deles e fazer ele tocar outra coisa, né? Agora a gente está desenvolvendo no grupo com aqueles Genius, o jogo dos anos 80, a gente está fazendo um mapeamento de um projeto mais dessa artística que eu fiz. E a ideia do do it yourself, né? Faça você mesmo. Aqui são exemplos de trabalhos também de amigos que fizeram até um projeto no Media Lab, são brasileiros, foram para lá para desenvolver, foram pelo lixo, buscaram lixo eletrônico que encontrava e criaram algo em cima daquilo que foi encontrado nos lixos, né? Então criaram uma obra interativa, uma mesa com essas telas. E depois foram recriando de outras formas. Um outro eixo que a gente trabalha também que é interessante, que eu trouxe um exemplo, que é o Map Kibera, que é um projeto de mapeamento desenvolvido numa das maiores favelas de Nairobi. E eles trabalham com geógrafos, cientistas, e trabalham com a comunidade, porque, claro, não tem mapa nesses lugares. Então, eles refizeram. O interessante é que eles trabalharam todo com o OpenStreetMaps, em vez de usar Google Maps, que seria o OpenStreetMap é uma alternativa, né, do Google, feita colaborativamente, qualquer um pode adicionar mapa. O pessoal de Cachoeira, meus colegas também de universidade, estão desenvolvendo em Cachoeira, na região do Recôncavo, Bahia, então ela não está no Google Maps, por exemplo, eles estão refazendo toda com o OpenStreetMaps. Então aqui é um exemplo deles, do trabalho que eles fizeram. E aqui eu trouxe um outro exemplo que a gente fez em 2007, bem simples,
em Lençóis, na Chapada Diamantina, que também, se você for no Google Maps ou qualquer desses sites de mapa, não tem Lençóis. Chega uma rua, uma estrada e para num ponto, não tem mais nada. Então a gente convidou as pessoas para mapear a cidade. E nem era celular com GPS, era celular barato, vagabundo, demos o celular, demos um papel e vieram crianças para um mapa feito por... Quem quis participar foram crianças, então foi interessante que eles vieram, a gente dava um papel, canetinha, eles desenhavam o mapa por onde eles andavam e faziam fotos, vídeos, e depois a gente criou esse mapa. Ao mesmo tempo a gente mandava o MMS, na época, né, para um blog que ficava, e criou depois um mapa interativo onde você ia conhecendo a cidade do mapa deles. Aquele desenho ali é o mapa que eles fizeram, né, percorrendo a cidade. Então eles criaram na internet. Até no terceiro dia do evento eu cheguei, encontrei com essas 3 crianças que estão ali embaixo, entrando numa house, falei, aqui vamos navegar? Não, a gente vai ver nosso trabalho online. Porque para eles era muito mais importante ver o trabalho online do que mapear. Eles não estavam interessados em mapas, estavam interessados em fazer algo que o mundo todo ia ver de alguma forma, né? Então também, e aqui é um outro projeto que a gente fez, que a gente ganhou um edital da Agência de Cooperação Espanhola, PS, com um grupo da Espanha, né, dirigido coordenado pelo professor Juan Freire e o meu grupo EcoArt, que a gente fez trabalho de narrativas digitais em comunidades costeiras, tanto no Brasil como na Espanha, na Galícia e na Bahia, onde a gente fez diversas oficinas com eles, foto, vídeo, áudio, mapas, e eles tinham que discorrer sobre o seu território, o que era o território, como era aquele território, o que era importante para eles ali. Teve uma briga também com os governos locais, porque, claro, eles ficam num arquipélago, a gente fez aqui no Brasil, então eles ficam numa ilha, onde o governo fica em outra ilha, então fotografaram bastante o lixo. É uma ilha onde, essa ilha ela tem 3 grandes nomes, que é a mesma ilha que fica a Rua de São Paulo, que a gente chama do outro lado dela, que dominam a ilha. Então, ela tem Daniel Dantas, um italiano chamado Perini, então tem poucas pessoas que são donas de todas as terras ali. Então eles relataram muito o problema do território, né? Então isso também saiu nos mapas que eles fizeram. Eles trabalharam com software de geolocalização, trabalharam com GIS, trabalharam com GPS. Esse é um outro projeto também que a gente está participando, que começou em Recife, até 2 amigos meus começaram, esse é o Cotidiano Sensitivo, que eles fizeram em Coque, que é uma comunidade no Recife, aqui está a foto da comunidade, onde eles levaram tecnologia, de alguma forma tecnologia simples, barata, e recriaram dispositivos para a comunidade. Desculpa, gente, desculpa mesmo. E eles criaram, que como há pouco tempo eu tentei falar tudo em 10 minutos. Então criaram dispositivos, aqui está um pouquinho do dispositivo, com hardware livre, com Arduino, com câmeras, onde eles colocaram essa casinha, que era a ideia de uma casa onde você vai lá e grava sobre a sua comunidade. Para acionar a câmera, você batia palma. Foi uma ideia quando você chega, né, numa comunidade na frente da casa e bate palma, daí acionava a câmera, você começava a gravar. E para parar a gravação era só bater no telhado. Tipo, dar um tapinha, e isso tem um site que está online, todos esses depoimentos e a comunidade contando. Só que ele foi construído, esse computador, por ser um computador, foi construído numa caixa aberta, né, coisa de desvendar a caixa preta. Desculpa. Então, foi construído totalmente de forma aberta para eles entenderem a tecnologia, que é uma das coisas que a gente trabalha no Lab, que eu coordeno na UFPA, que é a ideia de não ter o medo da tecnologia e não ter o medo de abrir. A primeira oficina que a gente faz sempre é desvendando a caixa preta, é abrir aquela caixa preta e mostrar circuito, botar a mão na massa, fazer as meninadas soldar botãozinho. Então essa é a ideia, né? Já que a gente vive nesse mundo digital, a gente tem que entender ele e saber do que é feito nosso celular, do que é feito nosso computador e como a gente pode reprogramar ele para fazer algo que a gente queira, não só os que as grandes empresas queiram de alguma forma, né? Então aqui também tá algumas fotos. Aqui eu gosto dessa imagem, que é a comunidade gravando todo mundo junto no final. E aqui é o que a gente fez lá no nosso lab, que é um lab que eu coordeno na UFPA com uma outra professora chamada Graciela Nathanson. E a gente trabalha, só que a gente trabalha mais voltado para o público feminino. A ideia é colocar as mulheres para programar, as mulheres para construir. Então não é 100% o público feminino, mas a gente abre as oficinas para o público feminino, se não nota a gente... Então até tem bastante briga na universidade, porque a gente abre as oficinas sempre para mulheres, né? Mas é interessante de ver, por exemplo, essa oficina do Cotidiano Sensitivo, a gente fez sensores com Arduino, tá agora online, você pode entrar no site e ver. Sensores desde poluição, luminosidade,
temperatura, a gente colocou, aqui a gente estava testando com uma plantinha, a gente colocou um fio que mede a eletricidade da planta que está lá embaixo na UFBA, a gente está no terceiro andar, fica no jardim medindo, e a partir desses dados ela vai gerando, tem uma webcam que vai gerando fotos e vai interferindo nisso. Então o interessante daqui é, primeiro para elas aprenderem o processo, né, verem como faz, e é um sensor que você mesmo pode fazer, você compra o sensor com vários pedacinhos, né, por 20, 30 reais, 10 reais, 5 reais, depende do que é o sensor, pega um Arduino, programa ele, faz. Agora você está produzindo dados sobre a cidade, dados sobre o ambiente, que você mesmo tem um controle de como é feito esses dados, como ele é produzido, e depois agora você pode também trabalhar com eles de outra forma, né. O interessante é que as meninas fazendo, soldando os botõezinhos, até essa menina que está soldando, ela disse que a gente faz entrevistas depois para ver o depoimento da experiência. Ela disse, meu pai trabalha com isso, ele é técnico, trabalha arrumando TV, rádio, e eu jamais imaginei que eu pudesse soldar algo, achava que era coisa de outro mundo, super difícil. E agora saber que eu também posso fazer, né? Então aí está a ideia também de trabalhar a tecnologia de uma forma de empoderar, no sentido de você também pode, né? Você também é dono do seu meio ambiente, dos seus dados, do que você está produzindo. E a gente trabalha também com visualização de dados, com software de visualização de dados. Agora a gente vai fazer uma oficina para trabalhar com os dados dessa daí que criou o hardware, criou o dispositivo. Então aqui são os exemplos, modelos, né? Aqui é como ficou o nosso dispositivo, é esse que fica pendurado lá de fora. Até agora não roubaram, porque roubam tudo na universidade, roubam até projetor na sala de aula. E isso está pela janela, eu acho que eles acharam que não era nada interessante estar lá, webcam. E está isso pendurado ali do lado de fora da janela e está marcando o ambiente. Você pode entrar nesse site que chama cotidianosensitivo.info e ver. Aqui eu peguei ontem de noite, né, a imagem, então era a imagem da noite. Ver as imagens e ver os dados que estão sendo monitorados em vários lugares, né, do Brasil. E ontem também a gente começou uma outra oficina lá no Lab de Arduino e sensores, que Arduino é hardware livre, né? Para quem não conhece, é uma placa, um microprocessador que você pode estar criando desde robozinho feito em casa a o que seja, né? A experiência é livre. E a gente também está trabalhando com eles nisso, de criar dispositivos. Em vez de você usar o GPS pelo defeito da Garmin, pegar um dispositivo e criar você mesmo o seu dispositivo com GPS, com o sensor que você vai sair pela cidade, vai estar criando esse mapeamento, vai estar trabalhando com isso. Então, essa seria, tentei fazer nos 10 minutos, super rápido, mas essa seria um pouco da experiência nossa com a ideia de trabalhar com tecnologia social e colaboração. E esses projetos, de alguma forma, feito colaborativa, a gente chega, muitos deles às vezes já têm uma ideia do que a gente vai fazer, mas eu chego na oficina e digo, eu tenho essa ideia, a gente pode mudar toda. Eu lembro que chegou uma que a gente fez uma bolsa interativa, que tinha uma ideia, as meninas chegaram na hora, quiseram mudar e quiseram fazer uma bolsa interativa sobre privacidade. Dependendo de onde você toca na bolsa, tem botões, que são sensores, e você vê a privacidade de cada uma delas, que elas gravaram algo que fosse privado da sua vida, né? Então a ideia também está e que deixaria você espiar, porque, claro, você é o privado que você está deixando, né? Que a ideia de mexer na bolsa de uma mulher e o que você pode ver da vida ali. Então a gente trabalha nesse sentido, né? De usar a tecnologia numa ideia de empoderamento, de você poder, de alguma forma, mudar ou produzir os seus próprios dados, porque se fala muito em dados hoje em dia, em visualização, mas que dados são esses? A gente usa muitos dados do governo, então a ideia também é a gente produzir nossos dados, a gente fazer a nossa antena Wi-Fi, a gente fazer o nosso próprio